A você que nos assiste e não é membro aqui da Primeira Igreja Presbiteriana, apresentar para vocês aquele senhor simpático. Esse é o nosso reverendo Eloy Eringe Frossar, pastor titular aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Esse ao lado aqui, simpático também, é o pastor Roberto Carlos, pastor auxiliar aqui na Primeira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora também. Temos também o reverendo Jefferson, que não está aqui hoje, também é outro auxiliar. E esse aqui é o evangelista Pedro Felipe. Já, pastor Pedro Felipe. Falta um pouquinho, né, Pedro? Se Deus quiser. Evangelista Pedro Felipe, homem de Deus, homem que tem trabalhado aqui com os adolescentes, com a juventude da Primeira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Então esses são os homens que estarão aí respondendo algumas perguntas que chegaram até a nós. Então nós vamos começar essas perguntas. Hoje eu vou deixar aqui eles bem à vontade, não vou direcionar as perguntas não, tá? De repente aí, a pergunta vai. Quem quiser responder, fica à vontade. Vai no 01, vai na dedanha, mas enfim, ou os três falam um pouquinho, mas a gente vai deixar um negócio bem liberal aqui para que a gente possa ter mais opiniões e enfim. Nós vamos começar com a pergunta de número 1, falando sobre a nossa presbiteriana, Igreja Presbiteriana do Brasil. A presbiteriana não acredita no Espírito Santo? Alguém já ouviu isso em determinada vez? A presbiteriana acredita no Espírito Santo? Não acredita no Espírito Santo, pastor? É claro que acredita, né? Se não acreditasse, não seria uma igreja cristã, não seria uma igreja reformada. Então, essa ideia, né, de dizer que a igreja presbiteriana não acredita no Espírito Santo é uma mentira, uma balela. Porque se não acreditássemos, para que a gente estaria fazendo aqui? Então, acreditamos com toda certeza, com toda firmeza, na presença do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Eu acredito que essa pergunta ela é motivada pelo fato de muita gente chegar de outra matriz religiosa evangélica, por exemplo, igreja pentecostais, que circula esse mito, né, de que a igreja presbiteriana não acredita na pessoa do Espírito Santo, né? Isso é um mito de verdade. Inclusive, nós somos credos confessionais. Nós acreditamos nos credos, né? E o credo apostólico ele fala da pessoa do Espírito Santo, né? Eu acho que a grande diferença talvez seja a grande ênfase que algumas igrejas neopentecostais e pentecostais elas dão na pessoa do Espírito Santo e aí acabam caindo em alguns equívocos. Mas a igreja presbiteriana acredita sim no Espírito Santo. Com muito carinho que nós, pastores, presbíteros, o povo da igreja presbiteriana, reconhece os irmãos pentecostais como irmãos, como aqueles que comungam da mesma fé no Salvador Jesus Cristo, que têm as Escrituras como inspiradas por Deus e única regra de fé e prática, são nossos irmãos. Mas é verdade isso que nós acabamos de ouvir aqui. Muitas vezes, o doutrinamento de alguns irmãos nesse sentido faz com que eles acreditem que aquele que tem o Espírito Santo, aquele que realmente possui o Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, é aquele que foi marcado por uma experiência da grossolalia. E se alguém não tem essa experiência, ele não tem o Espírito Santo. E essa doutrina é uma doutrina que está dentro do ramo pentecostal e muitas vezes alguém um pouco desavisado, desconhecendo realmente a obra do Espírito Santo, pode levar isso em seu pensamento, em seu coração. Por isso é comum a gente ouvir alguém dizer que nós não temos o Espírito Santo. Mas, como já foi dito, sim, nós acreditamos no Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Ele tem a mesma essência, a substância, a poder, a eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então nós cremos sim no Espírito Santo de Deus.
Inclusive, ô Abraão, tem um testemunho aqui. Eu era de uma matriz cristã pentecostal e quando eu me decidi ir para a igreja reformada, presbiteriana, eu escutei isso. E essa foi a razão de não dar a carta de transferência para a igreja presbiteriana, que era uma igreja que não acreditava na pessoa do Espírito Santo. Então, essas coisas acontecem aí, a gente tem que tomar cuidado. Aliás, Calvino foi o teólogo, se não me engano, que mais tratou sobre a pessoa do Espírito Santo em toda a história da teologia aí que a gente tem. Falando em Espírito Santo, qual a diferença entre o Espírito Santo do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Começa com o pastor Eloy, vamos lá, pastor. Que aí depois fica mais fácil para os outros pastores aqui, né? Quebrando o galho, hein? Bom, o Espírito Santo é Deus. E ele está presente lá na criação e ele sempre atuou. No Antigo Testamento, ele não era dado a todas as pessoas. Ele era dado para alguns que iriam realizar uma determinada obra. Aqueles que foram construir o tabernáculo, e a Bíblia vai falando isso, os reis, os sacerdotes, os profetas. Então eles recebiam, né, uma unção do Espírito para realizar uma determinada obra. E a promessa de Joel é que no final dos tempos, quando a vinda do Messias, o Espírito Santo então seria derramado sobre toda a carne. E fala lá então dos velhos, dos novos, de todo o tipo de pessoa que seria habitado pelo Espírito Santo. Então a diferença está na atuação do Espírito. Com a vinda de Jesus e o desenvolvimento da teologia cristã, da Trindade especialmente, né, o Espírito Santo começou a ser mais, vamos dizer, visível. A obra dele, que ele é invisível, né? Mas a obra dele. E então aí a diferença mais está nessa atuação. No Antigo Testamento mais limitado e no Novo Testamento sendo derramado então sobre todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Então a ênfase básica é essa, né? A diferença básica entre a atuação dele nos dois testamentos. Não que ele não tivesse atuando no Antigo Testamento, mas é mais limitado. No Novo Testamento, graças a Deus, ele alcança todas as pessoas, independente de raça, tribo, de língua ou de nação. Pode completar, Roberto e Felipe. Roberto. Vamos lá. Com a vinda de Jesus e a sua ascensão, ele promete enviar o Consolador. E a presença agora do Espírito Santo no Novo Testamento, ela é bem demarcada no dia de Pentecostes, quando ele inaugura a igreja, trazendo ali conversão, trazendo ali a sua obra de santificação, regeneração. E a obra do Espírito Santo no Novo Testamento é exatamente essa, é trazer conversão aos corações e capacitar a igreja a viver uma vida que agrada a Deus, tanto regenerando, santificando, consagrando. É uma obra onde nós podemos entender que o hóspede divino está em nós. Então o Espírito Santo é para todos nessa nova dispensação. Pedro Felipe, já vou pular essa aí que a gente vai continuar no Espírito Santo. Então pega essa aí. Temos revelação do Espírito Santo fora das Escrituras? Começa contigo agora, vamos lá. Bom, essa pergunta é uma pergunta polêmica, né? E, na verdade, não há revelação fora das Escrituras. A igreja presbiteriana, por ser uma igreja reformada, acredita que toda a revelação ela foi dada na Bíblia e terminada na Bíblia, né? É o que nós chamamos de revelação especial. Isso eu não estou falando a respeito das experiências pessoais que algumas pessoas podem ter, que isso é de particular mesmo, é subjetivo.
né, que o Espírito Santo pode proporcionar, um momento de comoção, isso aí a gente acredita de maneira veemente. Agora, ser uma revelação que vai trazer salvação ou uma nova doutrina, um novo evangelho, inclusive Paulo rechaça isso de uma maneira muito grande na carta de Gálatas, né? Outro evangelho, isso não existe. Escritura, ela se baseia de Gênesis a Apocalipse. Essa é a revelação que a gente tem e não há mesmo nenhuma revelação fora das Escrituras. O que a gente vê é muita gente tomando dessa palavra para poder ter uma proeminência em determinados assuntos e fazer um proselitismo, né? Tem uma nova palavra. Que nova palavra? Essa nova palavra ela não existe. Então, não há nenhuma revelação do Espírito Santo fora das Escrituras. Isso, na minha opinião, na opinião da Igreja Reformada. Muito bem, está aprovado já no presbitério, viu? Grava aí, gente. Grava aí. Uhul! Garoto. Pastor Roberto, bate pronto. Tem umas perguntas que é muito seca, não dá nem para o cara pensar muito. Existe língua dos anjos? É o texto de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, 1, quando ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. A verdade, o que Paulo está fazendo aqui é uma hipérbole, é um aumentativo, é um exagero, para expressar exatamente que, ainda que ele pudesse ter sabedoria e poder falar vários idiomas, nada disso aproveitaria se ele não tivesse amor. O mais importante, o que o Paulo está ensinando aqui, é exatamente isso. Agora, quando você vê um encontro de anjos com os homens, você percebe que anjos falam com os homens e os homens entendem. Não há necessidade de nenhum intérprete para traduzir a língua que o anjo está falando. Então, a gente observa que não se pode provar pelas Escrituras que os anjos possuem uma língua especial. O que Paulo está dizendo aqui é apenas uma comparação. É como se eu pudesse dizer assim, Abraão, ainda que no meio esportivo eu fosse mais rápido do que o Usain Bolt, ainda que no meio esportivo eu jogasse mais futebol do que o Pelé. Essa situação, é uma comparação. Cantasse mais do que o Roberto Carlos. Cantasse mais que o Roberto Carlos, né? É uma hipérbole, né? É uma comparação para mostrar que essas coisas de nada aproveitariam se não tivesse amor. Então, não se pode provar que realmente pelas Escrituras existe uma língua especial que seja dos anjos. Boa. E aí, pastor Eloy? Muito bem, está aprovado também. Está aprovado também. Realmente, né? Foi muito bem explicado. E porque a pessoa acha que, né, depois vai ser falado sobre isso, né? O suposto dom de línguas, né, que alguns expressam que é a língua de anjos. Mas o pastor Roberto foi muito feliz, né? Toda a comunicação dos anjos com os homens foi na língua dos homens, né? Então, se tem uma língua que eles falam lá entre eles, é outra coisa, né? A Bíblia não revela sobre isso, né? Mas na comunicação conosco, com os seres humanos, é sempre a língua que a pessoa entende. É interessante, o Abraão, que isso tudo ocorre nos irmãos que pensam dessa maneira por conta de interpretação errada das Escrituras. E nem interpretação errada, é a falta de observar o contexto. Por exemplo, o pastor Roberto e o pastor Eloy, eles citaram 1 Coríntios 13, né? Que é onde a gente fala, onde a gente vê escrito a língua dos anjos, né? Mas todo o contexto está falando a respeito dessa hipérbole que o pastor Roberto está explicando. Então, assim, uma leitura simples e apenas uma interpretação simples, você consegue matar essa questão aí a respeito da língua dos homens e dos anjos. Pessoal em casa aí, tá entendendo? Tá tendo dúvidas? Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aí, alguma dúvida em cima das respostas que os pastores estão dando aqui, tá? Então, se você tiver aí, vai colocando nos comentários, depois a gente dá uma olhada ali. E se estão gostando aí,
Comente aí também, só para a gente ter um feedback. Se falar que está muito ruim, a gente para, desliga tudo, vai embora. E vamos que vamos. Pastor Eloy, a Igreja Presbiteriana do Brasil acredita em dons de língua? Explica aí como é que funciona isso. Claro que acredita no dom de línguas bíblico, tá certo? Então, nós acreditamos e nos baseamos em quê? Na palavra. 1 Coríntios 14, né, o Paulo vai dizer e vai explicar muito bem isso. Ele diz, ó, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. E no final, no versículo 18, ele fala, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, nesse dom que Paulo diz aqui, né, nós cremos, um dom bíblico, né, bem colocado aqui na coisa. Então, agora, nós não acreditamos num suposto dom de línguas, como a gente tem visto muito abuso em relação a esse assunto, né, onde as pessoas confundem o dom bíblico de línguas com um falar desconexo, que muitas vezes não traz edificação, pelo contrário, muitas vezes causa divisão e escândalo na igreja. Então, a IPB, sem dúvida, acredita no dons de línguas bíblico. Pedro Felipe? Tá aprovado. Tá aprovado. É interessante que Paulo, ele vai corrigir isso, né? Porque a igreja de Corinto, ela é a única igreja que apresenta, ou é apresentada com os 12 dons carismáticos, né? E para que a língua, o dom de línguas funcione, Paulo coloca um meio ali para que funcione, né? Que é ter um intérprete, né? Porque senão a pessoa não está edificando a igreja. Então, o que eu vejo hoje é que muitas pessoas usam desse suposto dom e não há uma interpretação, então eu não sei o que está falando, se a pessoa está me abençoando ou me amaldiçoando. Então, é muito importante. Mas está aprovado o reverendo Eloy, tá? Valeu. Pastor Roberto? Não, super aprovado. Super aprovado? Super. A gente só passa para frente. Vamos voltar a falar do Espírito Santo aqui. Em qual erro podemos cair ao enfatizar demasiadamente a pessoa do Espírito Santo? Pastor Roberto, começa com o senhor agora. Eu penso que o erro que pode acontecer é colocarmos a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, acima das demais, ou enfatizar que o Espírito Santo seja algo diferenciado ou melhor do que o próprio Deus, a Trindade, a pessoa de Jesus. Então, pode se tornar uma idolatria a pessoa do Espírito Santo quando nós fazemos essa ênfase, destacando dos demais que compõem a Trindade, o Pai Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Eu acho que isso pode ser um erro. Eu acho que o principal erro é focar no Espírito, quando o ministério do Espírito, alguém disse, né, que o ministério do Espírito Santo é o ministério de holofote. Ele foca em Jesus Cristo. Então, quando você foca demasiadamente, né, o pastor Roberto colocou bem, você perde o foco que é Jesus Cristo. O foco de toda a revelação, como foi colocado pelo Pedro Felipe,
A revelação completa está em Jesus Cristo. Então, quando você foca no Espírito Santo, demasiadamente, não nos interprete mal no sentido de achar que a gente não valoriza a obra, mas a obra do Espírito é a pessoa de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, e aplicar essa obra que depois a gente vai ver das pessoas. Então, enfatizar demasiadamente a pessoa do Espírito é incorrer no erro que o Espírito Santo mesmo não quer, vamos dizer assim, né? Porque o ministério dele não é ser o foco, mas ele aponta para o foco, que é Jesus Cristo. Então, muitas vezes a pessoa entra no misticismo, né, de querer uma comunhão somente com o Espírito, quando, na verdade, a nossa comunhão é com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e não somente com uma das pessoas da Trindade. Um erro contemporâneo que a gente observa são os irmãos e a igreja neopentecostal. A gente viu no primeiro século pessoas que davam ênfase à pessoa de Deus Pai e caíram em grandes erros teológicos, porque acaba caindo no hierarquismo. O próprio Apolinário, por exemplo, ele também fez postulações assim, de enfatizar uma pessoa da Trindade, né? E aí se acaba incorrendo em erros e heresias. Hoje, para mim, na minha opinião, o neopentecostal é um fruto essa ênfase demasiada na pessoa do Espírito Santo. Boa. Vamos continuar falando do Espírito Santo? Foi Pentecostes, domingo, né? Comemoramos Pentecostes. Então, vamos aqui, ó. Vou juntar duas numa só aqui, ó, para ficar bom mesmo, tá? Na pregação do Evangelho, qual a função do Espírito Santo? E qual o papel do Espírito Santo na salvação? Quem que vai começar? Pastor Eloy? Vou começar aqui. Bom, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, a ênfase do Espírito Santo na pregação, a função do Espírito Santo é iluminar a mente. O próprio Espírito que deu a revelação, que inspirou a revelação bíblica, é o Espírito Santo que vai aplicar essa palavra na vida daqueles que estão ouvindo. Então, a função dele na pregação é enfatizar a obra do Espírito e iluminar a mente, tanto de quem prega, quanto daquele que está ouvindo a mensagem. E o papel do Espírito Santo na salvação é completo. Ele veio para aplicar a salvação. O Filho, o Pai ordenou a salvação, o Filho fez a obra da redenção completa, e o Espírito Santo vem então aplica essa obra na vida daquele que precisa encontrar o que foi eleito por Deus. Então o papel dele é fundamental. Sem o Espírito Santo não há conversão. Sem a ação do Espírito Santo regenerando, não há salvação. Então ele veio com essa função e ele foi dado para estar com a igreja, para levar a mensagem. O pregador simplesmente expõe a palavra, mas quem aplica a palavra é o Espírito Santo, através da mensagem. Por isso que o Espírito Santo só age no coração de alguém por meio da palavra. Se alguém prega outra coisa que não é a palavra, o Espírito Santo não vai agir na vida da pessoa. Deixar os outros completarem aí. Pastor, essa iluminação, né, da pessoa do Espírito Santo na vida do pregador, ela contribui para que ele também possa ser fiel às Escrituras, né? O trabalho do Espírito Santo é que o pregador seja fiel às Escrituras, aquilo que ele está trazendo de Deus para a igreja, e não use o texto com pretexto, ou faça qualquer tipo de uso do texto bíblico com segundas intenções, né? E só para
fazer um adendo aqui, o papel do Espírito Santo na salvação, como o pastor bem colocou, ele vai conduzir o salvo a perseverar e continuar no caminho da salvação, né? Sem essa presença do Espírito Santo, que salva e que conduz e que ajuda o cristão, aquela palavra de Paulo, desenvolver a salvação, ela não teria sentido. Então, nós somos ajudados a continuar caminhando de forma que agrada o Senhor até o dia que Ele volte para nos buscar. E isso é a obra do Espírito Santo. Cada vez que eu oro, cada vez que eu estudo a palavra, cada vez que eu procuro ser fiel, cada vez que há um quebrantamento, tudo isso é obra do Espírito Santo na vida do salvo. Pedro Felipe. Não, se eu falar mais alguma coisa aqui, eu me enrolo. Gabaritaram. Está aprovado? Tá aprovadíssimos. Tá? Presbitérios de fora. Tá? Vamos receber eles aí. Então, antes da pergunta, você citou aí Pentecostes, né? Existiu somente um Pentecostes, ô Pedro? E esse evento pode acontecer hoje de novo? Essa é uma pergunta interessante, muito interessante. Porque, na verdade, dentro do livro de Atos, que conta a história da igreja, aconteceram 4 Pentecostes. Sendo que o primeiro foi profetizado pelo profeta Joel, né, no capítulo 2, a partir do versículo 8, e se deu aos judeus. Só que se a gente começar a ler Atos de uma maneira mais expositiva, a gente vai perceber que chegou em Atos 8, houve mais uma manifestação dessa, descendo sobre os samaritanos. Em Atos 10, na casa de Cornélio, Spru vai falar que os tementes a Deus, né, pessoas que estavam se convertendo ao judaísmo, e na hora de ser circuncidados ali, tiveram o acesso à palavra do Senhor, e aí foram batizados no Espírito Santo também. E Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso e se depara com a situação de que Apolo estava pregando em nome de Jesus e batizava no batismo de João. E ali Paulo também selou aqueles irmãos com o Espírito Santo, né, através da vida de Paulo. Então, a gente consegue visualizar ali 4 Pentecostes sendo iniciado pelos judeus, né? Acho que o pastor Eloy tem uma complementação bem interessante ali. Falou. Como foi dito, né, o cumprimento da profecia de Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Como nós falamos no Antigo Testamento, o Espírito Santo não era dado ao povo, mas algumas pessoas que exerciam alguma função. Então, a grande expectativa do povo era que, no final, quando o Messias viesse, né, essa bênção seria para todo o povo. Todo o povo, ele fala lá dos jovens, dos velhos, né, dos escravos, dos servos, né, todos receberiam o Espírito Santo. E essa sequência, aí colocado pelo Pedro, né, é muito interessante. Jesus falou: sereis minhas testemunhas, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. 4. Então, você vê que na sequência foi isso que foi acontecendo. Porque o Pentecoste, a característica dele foi do pessoal falar em línguas. Então, ali está caracterizado. Houve. Então, o mesmo fenômeno que aconteceu com os discípulos em Jerusalém, aconteceu com os samaritanos, aconteceu com os gentios e aconteceu com como é que é? Não procedeu? Os que estavam se chegando, né? Mostrando então que o Espírito não estava mais limitado a um povo, mas agora seria para todas as pessoas da terra, tanto judeus como samaritanos, que eram inimigos, quanto gentios, né? Então, quer dizer, um negócio assim maravilhoso você pensar nessa obra do Espírito Santo, agora não mais limitada a um povo, a algumas pessoas, mas todos até os servos, né, seriam abençoados com essa presença tão gloriosa. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo hoje, ele é dado a todo aquele que crê.
Pastor Roberto. E interessante que havia muita dúvida nesse contexto, nessa época, com respeito a quem realmente era a igreja de Cristo, quem fazia parte da igreja. E essa manifestação que acontecia com a presença do Espírito era exatamente para dirimir, para poder estancar qualquer situação de dúvida concernente a quem pertencia à igreja. Então, isso era um ato que era muito especial para aquele momento e para aquele contexto histórico, né? Então, hoje, a gente não precisa confirmar se alguém realmente é a igreja de Cristo através do que aconteceu nos Pentecostes restritos na palavra de Deus. Não precisamos mais que esses eventos venham a acontecer para confirmar, não, eu realmente sou igreja, eu sou de Cristo, eu sou um cristão. Não há necessidade mais que isso seja confirmação. A confirmação é a nossa vida transformada, é a nossa vida dedicada a Deus, é o nosso testemunho, é o Espírito Santo transformando a vida de alguém, fazendo com que ele se arrependa do seu pecado, creia em Jesus como Salvador e viva uma vida nova na presença de Deus e dos homens. A promessa se cumpriu, né? Então ela não precisa ser repetida. Então ela se cumpriu, a profecia de Joel. Então está cumprida. Tem a segunda parte, né? Que esse evento pode acontecer no dia de hoje? Na minha opinião, não. Uma vez derramado. Provado. Falar pouco, né? Isso é importante. E por que a igreja presbiteriana não é pentecostal? Começa contigo, Pedro. Pastor Eloy. Vai o pastor Eloy, depois você vê se aprova, Pedro. Vamos lá. Eu acho que ela é pentecostal, sim. Por que não? Concordo. Se nós só acreditamos no Pentecoste... E aí, você de casa aí? Coloca nos comentários. Ela é totalmente pentecostal, não no sentido do termo usado hoje em dia, né? A igreja tradicional, a igreja pentecostal, como se uma fosse dona do Pentecoste, o Espírito Santo só atuasse ali, e a outra fosse uma igreja, né, sem poder, sem Espírito Santo, como já foi dito no início aí. Mas nós somos uma igreja pentecostal, porque nós cremos no Espírito Santo, cremos no derramamento do Espírito, cremos que Deus continua nos selando com o Espírito Santo da promessa. Então somos uma igreja pentecostal, como eu já disse, não no sentido que é dado hoje. Ok? Fala, Pedro. Não sei, aí, Pedro. Aprova? Provadíssimo. Eu ia falar a mesma coisa. Somos pentecostais, sim. Quem falar o contrário aí está errado. Pastor Roberto. Assina embaixo. Assina embaixo? Tem uma outra pergunta aqui, dizendo por que a igreja presbiteriana não é pentecostal. É essa que você perguntou? Porque a igreja presbiteriana não é pentecostal. É pentecostal. Como disse o Pedro ali no início, é porque nós temos a Bíblia, né, Pedro? Não, gente, deixar claro que foi o pastor Marcos Granconato que falou isso, tá? Mas não foi nesse contexto pentecostal, não lembro, mas foi um debate interessante. Perguntaram a ele, por que a igreja é assim? Ele falou, não, porque eu tenho uma Bíblia em casa e eu leio ela, né? Então eu acredito que é assim. Então, não fui eu que falei isso, não. Créditos para o pastor Marcos Granconato. O pastor Roberto, ele chegou a falar, dentre umas perguntas aí, a gente falando sobre o Espírito Santo, ele falou na questão, né, da pessoa não colocar o Espírito Santo acima das outras. E tem uma pergunta aqui que ela é muito interessante, porque é uma pergunta, ela é muito básica, mas muitas pessoas ficam em dúvida para responder essa pergunta. Que é a pergunta, qual a diferença entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Não há diferença. Os três são iguais, substância, poder, eternidade, são iguais, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Talvez a questão aí seja na forma em que nós percebemos a obra, e aí a atuação de cada um, né? Bem disse o pastor Eloy. E aí alguém, né, vai falar que isso faz deles três pessoas diferentes, né? Deus é Criador, Deus é Pai, Deus é o que idealizou o plano da salvação, enquanto que Jesus é o Filho, é Ele que realizou a obra de salvação em obediência
ao Deus Pai, e o Espírito é aquele que executou a obra da salvação no coração dos homens, conduzindo-os a Cristo e a continuar e a permanecer na fé. Talvez seja essa a situação que alguém diga que eles são diferentes, mas eles não são diferentes. Essa é a visibilidade com respeito, talvez, à ação deles na história da humanidade. Quem acrescenta, ok? Nada a acrescentar? Pedro, aprovado. Esses pastores são bons demais, gente. Deixa eu falar, viu? Nós temos uma pergunta aqui que ela está muito em cima do que já foi respondido, em uma das respostas acima, que é: recebemos o Espírito Santo juntamente com a conversão ou devemos buscá-lo no segundo momento da nossa caminhada cristã? Essa, bem dizer, já foi respondida, né? Mas dá uma enfatizada aí nessa. Bom, essa percepção de um segundo momento da caminhada cristã é uma percepção dos nossos irmãos pentecostais, né? A chamada segunda bênção, né? Eles acreditam que há uma conversão e depois você precisa buscar a unção do Espírito Santo. A gente, como reformado, a gente entende que essa unção, esse derramamento do Espírito sobre as nossas vidas já vem concomitantemente com a conversão. E é errado buscar a unção do Espírito Santo, pastor? É certo? Nesse errado? sentido porque na verdade é o seguinte: quem regenera o pecador é o Espírito Santo. E Paulo disse que ninguém pode dizer que é do Senhor se ele não tiver o Espírito. Então, uma pessoa converte, mas não tem o Espírito, tem que buscar o Espírito, quer dizer, é uma contradição com a palavra. Então, ninguém pode se dizer um cristão se ele não tiver o selo do Espírito. Então, nós recebemos o Espírito quando nós cremos, né, quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo e cremos na obra dele, na obra de Jesus, e aí somos selados como filhos de Deus. Como já disse, ninguém pode dizer. Então, quer dizer, é uma contradição dos irmãos pentecostais, né? Dizer que você pode se tornar um cristão, mas depois você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Então, como é que ele pode ser cristão sem ter o Espírito? Então, por isso que a pergunta, né, de buscar... como é que é o resto aí da pergunta? Buscar a unção. Eu acho que nós devemos buscar. Nós já temos o Espírito. Agora, a unção não é uma unção para falar em línguas, para ter uma experiência sobrenatural, mas buscar uma comunhão com o Espírito, uma intimidade maior com o Espírito. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Então, quer dizer, o cristão tem que buscar continuamente a presença do Espírito Santo na vida dele, pela palavra, pela oração, pela adoração. Aí o Espírito Santo vai operando cada dia na vida dele. E não buscar simplesmente um momento onde ele vai ter uma experiência transcendental, mística, maravilhosa, e vai resolver tudo, né? Então essa busca é contínua. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que buscar, né, ser cheio do Espírito, porque o caminho é esse. Não numa experiência, mas no dia a dia, na comunhão com os irmãos, na comunhão com o Senhor. O Espírito de Deus vai nos enchendo, né? Deixai-vos encher pelo Espírito, né? Vai, Roberto. Nesse sentido, pastor, então, todo crente, ele faz essa oração da unção do Espírito. Porque, na verdade, nesse sentido, nós estamos falando de capacitação, né? Estamos falando de ajuda, de presença, da nossa humilhação, do nosso esvaziamento, para que aquilo que João Batista falou, não importa que eu diminua, ele cresça. A gente pode pensar unção nesse sentido de que é o Espírito Santo que vai nos usar, nos capacitar a viver de uma forma que o nome de Deus seja glorificado e sejamos úteis às pessoas, à igreja, à sociedade. Então, eu penso que assim todo cristão deve e faz essa oração. Nós mesmos, tenho certeza que antes de nos sentarmos aqui, nessa tarde, fizemos no nosso íntimo essa oração. Senhor, nos ajuda
a responder as perguntas de forma que a igreja seja edificada, os ouvintes sejam instruídos e somente o nome do Senhor seja glorificado. Eu acho que isso faz parte dessa oração, desse pedido da unção. Eu quero só enfatizar o seguinte, que de modo nenhum, e eu falo o nome dos pastores, tenho certeza disso, que a gente está atacando aqui denominações pentecostais, tá? A gente está expondo o que a gente acredita, de acordo com a nossa hermenêutica bíblica também. E como tem essas divergências entre nós que somos lavados igualmente no sangue do Cordeiro, a gente senta aqui para poder explicar, e a gente fica muito feliz também de receber informações de irmãos pentecostais para a gente poder perguntar, tirar algumas dúvidas também, escutá-los, mas a gente está fazendo uma análise aqui, primeiramente nas Escrituras, depois pela via da teologia. Muito bem colocado, Pedro. São as coisas assim que acontecem que, enquanto vocês estavam respondendo, eu estava prestes a chegar aqui e deixar muito claro para você que nos assiste que essa é a visão, né, da Igreja Reformada, nossa doutrina. Então, nós não estamos aqui afrontando nenhuma igreja ou denominação. Tá? Essa é a visão da Igreja Reformada, a doutrina reformada. Então, inclusive, essa pergunta, ela vai de encontro a isso que nós temos visto, né? Porque, como a Igreja Presbiteriana, ela enxerga os movimentos de pregadores que, em nome do Espírito, usam de artimanhas para terem seus nomes em evidência. Por exemplo, joga paletó, dá soco, ungido, lenço. Como que a Igreja Presbiteriana ela vê isso? Eu vou começar com o Pedro Felipe. Pedro, quem sabe ser aprovado hoje, hein? Essa é uma pergunta muito complicada. Complicada, não no sentido de ser difícil, mas porque vai encostar em alguém, vai esbarrar em alguém. A IPB, e aí eu falo em nome da IPB, ela abomina isso. A gente não acredita nesse tipo de movimento que não traz nenhum tipo de benefício, reflexão à vida do crente. A gente olha pastores aí que jogam paletó e cai metade da igreja cheios do Espírito Santo, e levanta e sai e continua cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros. Não há uma obra específica do Espírito ali nesses atos. Então, assim, a IPB enxerga esses movimentos como aberrações teológicas. Aberrações, e eu falo com todo respeito aos irmãos, quero escutá-los, quem quiser uma hora conversar, mas são aberrações, porque a gente não enxerga isso nas Escrituras. Em momento nenhum a gente vê que Pedro jogava a sua manta lá, ou qualquer coisa que ele estivesse carregando, e as pessoas caíam. O que a gente mais pode, talvez, fazer uma conjectura com isso aí, é que a sombra de Pedro curava, mas tinha um fim proveitoso nisso, curava, né? Mas hoje, em nome do Espírito, né? Em nome do Espírito, as pessoas usam essas artimanhas para se promoverem, para ganhar dinheiro. A gente está vendo aí situações de vender rosas, feijões, cura do coronavírus, e isso para a gente é um absurdo. Pastor Eloy. E agora? É isso mesmo. A gente vê, infelizmente, muito abuso a respeito do poder do Espírito Santo. Então, pessoas querem se apropriar desse poder e querem fazer certas demonstrações de que são mais poderosos do que outros, né? E, como Pedro falou, a sombra de Pedro curava, né? O lenço que Paulo usava, né? Levavam os enfermos e os demônios saíam. Aí tem gente querendo imitar isso, pega o suor dele aí para poder abençoar e que o demônio continua lá, não sai de ninguém, não cura ninguém. Quer dizer, é uma mistificação de uma questão bíblica. Aquilo foi de Paulo, né? Não é uma doutrina que aquilo tem que ser para todo mundo. Paulo acontecia com ele, acontecia com Pedro, naquele contexto do início da igreja.
Agora, querer pegar aquilo e trazer para mim, né, quem sou eu diante do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro? Quer dizer que eu vou ter as prerrogativas de um apóstolo, né, apesar de muitos se dizerem apóstolos hoje, não tem nada a ver com um apóstolo bíblico. Então, é uma mistificação e alguém quer ter o mesmo poder, a mesma unção que aqueles apóstolos verdadeiros tiveram. Então, se alguém acredita nisso aí, me desculpe, com todo respeito, mas é de fato uma mistificação, uma tentativa de ser o que não são e não foram chamados para ser. O senhor está falando de apóstolo aí, como é que o senhor vê essa questão de pessoas? Não adianta procurar, não está não, essa aí apareceu aqui agora. Essa questão da pessoa se autodenominar apóstolo, como que o senhor enxerga isso aí, pastor? Com todo respeito, com todo amor cristão, eu acho que isso é um absurdo. É o que eu falei, a pessoa quer ser aquilo que não foi chamado para ser. Então a Bíblia fala, Deus concedeu um para apóstolos, outro para evangelistas. Então a pessoa se apega àquilo ali e se autodenomina. Você que vê que no Novo Testamento, Paulo teve que provar o seu apostolado. E ele dizia, eu trago no meu corpo as marcas do apostolado. Agora a pessoa vai se dorme do outro dia, ele é apóstolo. Ordenado por quem? Chamado por quem? E outra coisa, a palavra apóstolo significa enviado. Então, os discípulos de Jesus foram chamados, discipulados e enviados, apóstolos. Então, você vê hoje aqueles que se autodenominam apóstolos, ficam todos sentados lá numa cadeira muito bonita, num templo enorme, cheio de gente aplaudindo, mas não sai para lugar nenhum. Então, que apostolado é esse? Se você tivesse que aplicar a palavra apóstolo hoje a algumas pessoas, seriam os missionários, que vão levar a palavra, que vão expandir. Então, esses são apóstolos, enviados pela igreja para uma missão. Então, para mim, com todo respeito, mas eu não aceito, eu acho que é um absurdo, é uma expressão da vaidade humana, está no coração do ser humano, ele quer ser maior do que todo mundo. Eu falo que nem o Papa ousou chamar de apóstolo, entendeu? Arrumou outro nome para ir lá, mas agora aparece uma turma aí, se arvorando acima de todo mundo, de todos, com novas revelações. O grande problema do apostolado hoje é esse, o Pedro Felipe abordou no início, trazendo novas revelações, né? Deus me falou, que tem que ser desse jeito, Deus me falou. Então, quer dizer, para mim isso está completamente fora da palavra de Deus, né? Como já disse, se alguém pensa diferente, com todo respeito, mas não dá para aceitar, não. Pastor Eloy, inclusive... Eu fico nervoso. Inclusive, tem até pai apóstolo, né? Já inventaram um título acima. Mas... Tem apóstolo primaz do Brasil. Ah, é? Agora tem isso também? É isso que eu ia perguntar, o que vem depois aí? Quarta pessoa da Trindade. Não, e agora já criaram a figura do patriarca, que está acima do apóstolo. O negócio tá feio. Então, quer dizer, cada dia mais o orgulho, a vaidade vai subindo e vai procurando um tipo diferente aí. Né? Eu quero relatar um vídeo que eu vi de um pastor de uma determinada denominação, que ele estava falando que ele estava expulsando um demônio, e aí ele orou para expulsar o demônio em nome de Jesus. Só que o demônio não saiu, e ele se revoltou. Aí ele se revoltou, e em nome dele, ele expulsou o demônio. Então a gente chega a esse tipo de aberração. Né? Bom, se o cara está nesse patamar, eu acho que... O nome de Jesus não é suficiente. Não é suficiente. E pastor, então, entra nessa também, só está quietinho aí. Sim, eu estou querendo cooperar também, mas a palavra é simples porque já foi dita pelo pastor Eloy e também pelo Felipe em outras palavras. E isso é uma tentação para todo cristão e para todo líder, para todo pastor, porque é aquilo que o pastor Eloy disse, o Espírito Santo veio para nos levar a um foco. Alguém na igreja
é o foco, é a evidência, o cabeça, que é Cristo. O que acontece é que somos tentados a nos colocarmos no lugar onde os holofotes fiquem diante de nós, seja através dessas manifestações de paletó, de soco, de conversa com anjos, de visões, enfim, de tantas outras coisas, e do próprio nome acima dos outros. Isso é uma tentação na vida de todo cristão e de líderes como nós, pastores, presbíteros, queremos que as luzes se acendam para nós. Isso devemos vigiar grandemente, porque não foi essa o ensino de Cristo a nós. Cristo não viveu dessa forma, pelo contrário, em tudo ele fazia para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, precisamos prestar atenção para não cairmos aí também nessa mesma cilada. Muito bem colocado, pastor. E aí, pessoal, vamos para os comentários, vamos? Tá legal? Podemos encerrar? Estamos aguardando aqui uma pergunta de vocês aí, tá? Dentro desse contexto aqui, por gentileza, faça aí alguma pergunta para os nossos pastores. Se você quiser direcionar ela a um dos três aqui, fique à vontade, tá? Porque nós já estamos chegando ao término aí desse momento devocional do dia de hoje. Tá? Lembrando que nós estamos fazendo aí um sorteio de umas belíssimas, maravilhosas roscas, e você que, caso esteja chegando aí agora, você vai ver vários comentários aí. Eu sugiro uma coisa, que as roscas sejam distribuídas com os palestrantes tem aqui. 4 ali, dá certinho, rapaz. Tem 4 roscas, 4 pessoas aqui. O que vocês acham aí de casa? Dê um joinha aí se você concorda com essa proposta. Isso, e não esqueça de dar um joinha não, tá, gente? Dá esse joinha aí, dependendo do número de joinha. Aprendeu a usar as redes sociais rapidinho, rapaz. Então vamos lá, comente aí, tá bom? E já já nós vamos responder a sua pergunta. Depende, né? Vai depender. Nós vamos aqui para mais uma pergunta. Em Atos 19, vemos que Apolo pregou a respeito de Cristo e batizou os de Éfeso no batismo de João. Mas Paulo os batizou em nome de Jesus e todos foram cheios do Espírito. Por que essa diferença? Pastor Roberto, começa com o senhor. Como já foi exposto, e muito bem exposto aqui, pelo nosso querido evangelista Pedro Felipe, Atos 2 aconteceu Pentecostes e foi cumprimento da promessa. Depois veio a situação do mesmo evento acontecendo quando o evangelho foi alcançando aqueles que não eram judeus. Atos 8, samaritanos, Atos 10, Cornélio, Atos 19, o texto que acabamos de chegar aqui. É bem claro que o batismo pelo qual aqueles ali foram batizados foi o batismo de João. E agora Paulo vem falar do batismo de Jesus. Ou seja, aqueles que estavam ali precisavam ouvir o evangelho da parte da salvação que é em Cristo Jesus, para poder então experimentar a verdadeira conversão, obra do Espírito Santo, que se manifestou neles, como já havia se manifestado outrora nos outros irmãos que também ouviram o mesmo evangelho pregado, e onde houve essa manifestação do Espírito. A lição aqui também é clara nesse sentido, né? A presença e o poder do Espírito Santo foi para romper, como já falamos, com os preconceitos raciais, ensinar aos judeus que é pela graça de Deus que todo aquele que crê é salvo, independente da raça, cor, língua, tribo ou nação. Então, essa manifestação que aconteceu ali e outrora já havia acontecido, foi exatamente para ratificar que ali estava a Igreja de Cristo. Então, essa é a posição aqui que a gente traz diante dessa pergunta. Muito bem. Eu só queria dizer o seguinte, o próprio João Batista, né, ele falou, eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um que batiza com o Espírito Santo. Então, a diferença dos batismos está nisso aí. Né? E para dizer que era o mesmo batismo que os discípulos tinham recebido, justamente falar em línguas, né? A evidência lá do batismo. Mas a diferença é brutal, né? Entre um batismo e outro, né? Pedro, acrescenta aí. Nada a acrescentar, certíssimo. Que é isso? Não é possível, tá fácil demais esse negócio aqui. E aí, vocês vão mandar uma pergunta difícil aí ou vai ficar nisso mesmo? Vamos lá, pessoal. Estamos aguardando aqui a pergunta.
Irmã Cléo Pires perguntou aqui para nós: quem levou Jesus à cruz? E aí? Eu respondo essa. Foi o próprio Deus que levou Jesus à cruz. E aí? E o nosso pecado, verdade. A obra salvífica vem de Deus e o nosso pecado. Agora, politicamente, a gente tem ali vários quadros, né? E sobrecaiu em Pilatos, né? São os atores que Deus utilizou para o cumprimento da obra salvífica de Cristo por nós, né? Então, é errado dirigir orações especificamente à pessoa do Espírito Santo? Chegou aqui uma pergunta para nós. Nós temos um mediador, que é Jesus. Nossas orações são mediadas através dos méritos de Cristo. E nós oramos ao Pai. É Ele que ouve e responde às nossas orações. Então, vem a colaborar com aquilo que já foi dito, né? ênfase ao Espírito Santo, destacando dos demais, naquilo que a própria Escritura não faz essa representação. É a própria oração que Jesus ensinou aos discípulos, né? É dirigida ao Pai nosso que está nos céus. Então a oração é sempre dirigida a Deus Pai. E Jesus é o mediador, não é o Espírito Santo, que é o mediador entre Deus e nós, né? O Espírito Santo, ele nos capacita. Né? Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, completa aí, Pedro. Nos ensina. Agora fugiu a memória. Ele complementa as nossas orações. Nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então não é ele que recebe a oração, né? Ele participa da nossa oração, do nosso show, como bem colocou o pastor Roberto. E aí, Abraão, fica uma situação muito grave, né? E muitas vezes que causa dificuldade para a gente tratar a questão da enologia da nossa igreja, né? São tantos hinos, tantos louvores que surgem dando essa ênfase, colocando o cristão a uma relação com o Espírito Santo que não tem respaldo bíblico, né? Então, é uma coisa que nós precisamos também todo dia observar os louvores que nós cantamos, as letras das músicas, porque foge à teologia bíblica e reformada e a gente acaba